Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos, a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Vamos invocar o Espírito Santo para que Ele mesmo nos ensine sobre o mergulho na sua pessoa divina. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, hoje é dia 11 de março de 2021. Estamos no vídeo número 93, no 26º encontro, segunda parte do nosso itinerário querigmático, que trata da promessa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. O Espírito Santo descerá sobre vós. No vídeo passado, vídeo 92, eu tentei recolher alguns ensinamentos de Jesus sobre o Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, como divino Paráclito, o nosso defensor, o Espírito da Verdade. Hoje nós vamos tratar diretamente do batismo no Espírito Santo, que não é mais um sacramento, não é um sacramento, nem um requisito para a salvação. Nós professamos com São Paulo que só existe um batismo, há um só batismo. Então, o que vem a ser o batismo no Espírito Santo? É uma oração de um coração desejoso para si ou para alguém que também deseja, de um toque especial de Deus, como Jesus tocava as pessoas quando ele queria manifestar alguma graça na vida de um leproso, de um paralítico, de um surdo-mudo. Sentindo ou não, o batismo no Espírito Santo é um pedido humilde que nós fazemos a Jesus para que ele cumpra a promessa feita, porque nós cremos. Como o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 19 do seu evangelho, descreve como tantas pessoas acreditavam. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Então, nessa oração, mais do que tocar em Jesus, do jeito que aquele povo tocava, é tocar pela fé, através de uma oração humilde que pede, suplica, que clama, sem precisar multiplicar palavras, sem precisar gritar, com muita simplicidade. O que vale aqui é a fé, é a confiança, e trata-se de um deixar-se tocar pela graça de Deus, né? Por Jesus, por uma graça que nos plenifica do Espírito Santo, o mesmo que agia em Jesus. O batismo no Espírito Santo também é conhecido como a efusão do Espírito Santo. A efusão significa o transbordamento do Espírito Santo através das ações dele
em uma pessoa ou num grupo de pessoas, como foi a realidade de Pentecostes para os apóstolos. Então, uns começam a pregar, outros começam a rezar, a sentir o gosto por uma oração mais profunda. Outros começam a interceder e as curas das pessoas começam a acontecer. Outros começam a sentir uma atração especial por conhecer mais a Santa Igreja, nossa Santa Igreja, a Igreja de Jesus. Outras são chamadas a edificar comunidades cristãs, com os dons de governar, de ensinar, de unir, né? De santificar, mas todos têm um denominador comum aí para todos. Todos dão testemunho de Jesus, com coragem, com força, com audácia, com ousadia. Falam dele sem medo, mesmo quando as vozes são contrárias, mesmo quando os ares são contrários. E, como eu já disse, né, basta nós abrirmos a boca para pregarmos o Evangelho da verdade, que nós teremos o mundo inteiro sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque o mundo jaz sob o domínio do demônio, de Satanás, que é mentiroso e é o pai da mentira. Nós atrairemos muitas forças contrárias contra nós, porém também seremos instrumentos de salvação e de unção para muitas pessoas, né? De resgate do pecado para Deus, de muitas pessoas. Mas eu acho que uma das graças maiores daquele que recebe esta efusão do Espírito Santo, esse transbordamento daquele que já está em nós pelo sacramento do batismo, é a graça da submissão, da obediência ao Evangelho de Jesus, né? O entendimento da força que existe na submissão confiante, obediente às coisas de Deus, aos ensinamentos do Evangelho, da palavra de Deus, os ensinamentos da Igreja. Muito bem. Quais são essas promessas de Jesus com relação ao batismo no Espírito Santo? Essas promessas se deram depois da ressurreição e antes da ascensão ao céu. Vamos então fazer uma coleta, né? Uma colheita. Vamos recolher algumas palavras para dizer que o batismo no Espírito Santo não é uma novidade, né? Não é de agora, não são os carismáticos, a renovação carismática que inventou. Isso está na palavra de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 1, versículos de 3 a 5, que diz: Jesus, depois da sua paixão, mostrou-se vivo aos apóstolos, né? Com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus diz para os apóstolos não se afastarem de Jerusalém. Não se dispersem. Se reúnam. Reúnam com os outros que me acompanharam durante todo o tempo em que eu estive com vocês.
ponham-se a rezar, porque o Pai vai cumprir a promessa. Esperem, olha, esperem a realização da palavra, da promessa do Pai. E eu digo para vocês, para você que me assiste nesse momento, espere o momento exato em que essa efusão do Espírito Santo vai acontecer na sua vida. É a promessa do Pai, né? E Deus não nos engana. Deus não é como o político, em tempo de pré-eleição, né? De campanha. Promete mundos e fundos. Depois, tchau e bênção. Jesus não é assim. Jesus é o cumpridor da promessa do Pai. O segundo momento do capítulo 1 de Atos está nos versículos de 6 a 9. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Olha a visão materialista que eles tinham do reinado de Jesus. Nem a experiência da ressurreição, nem Jesus tendo falado para eles: meu reino não é desse mundo, né? Não é desse jeito que eu vou reinar sobre as nações, sobre o coração de vocês. Eles ainda insistiam em perguntar: é agora que vais restabelecer o reino de Israel? O que Jesus respondeu? Não cabe a vós saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas o que interessa é que vós recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós. De novo, né? A promessa. O Espírito Santo virá sobre nós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém. Então, o que importa não é se Jesus vai ser um rei como os outros, se vai governar o mundo, se vai ter todo o poder do mundo para governar do jeito que os poderosos deste mundo governam. O que mais interessa para os seguidores de Jesus é receberem, acolherem o dom do Espírito Santo, para que aqueles e nós tenhamos a coragem, a audácia, a disponibilidade, a vontade de anunciarmos Jesus Cristo, quer agrade, quer desagrade, em tempo e fora de tempo, né? Por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Bem, quando Jesus fala que eles seriam testemunhos apóstolos, né? Seriam as testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra de Jesus nos alcança hoje. Alcança todos, toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os lugares da história. Aqueles que se abrem, né, para esta graça da unção do Espírito Santo, a força do alto. Houve um acontecimento histórico decisivo para todo o caminhar da missão da igreja. Este acontecimento histórico é o Pentecostes cristão. Está no capítulo 2, no início, a descrição deste evento. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Porque estavam obedientes a Jesus, que disse para eles: não vos afasteis de Jerusalém, esperai a realização da promessa do Pai. Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
com um só coração, uma só alma, uma só intenção, um só desejo, suplicavam o Espírito Santo. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Essas línguas, como de fogo, o catecismo nosso vai ser objeto do próximo vídeo, se Deus quiser, quando eu estarei pedindo que esse fogo do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, sobre mim, sobre os seus pastores, sobre você que nos segue desde o início do nosso querigma. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro, após passar esta ventania, abriu as portas do cenáculo onde estavam reunidos e, diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas, pronunciou o seu primeiro querigma, né? O primeiro querigma da igreja veio pela boca do primeiro Papa, né? De Pedro, cheio do Espírito Santo. As pessoas que estavam diante dele, e que não eram só judeus, mas de várias partes da região, do mundo, né? Que falavam outras línguas. Só que, ao ouvirem Pedro, o Espírito Santo agiu neles também. Eles ouviam a pregação de Pedro, falando no aramaico, mas segundo a língua que eles entendiam, a língua de cada um. Este é o grande sinal de que ali estava iniciando a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu estarei convosco até o final da história, até o fim do mundo. Então vão com a minha autoridade. Mas essa autoridade nos vem do Espírito Santo, né? Então a igreja se abre para o mundo e chega aos povos pagãos. E a eles, a igreja fala com uma linguagem compreensível. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Então, a missão da igreja começa com os apóstolos, com os primeiros cristãos, e continua agora através de nós. Você pode estar se perguntando, mas o que é que eu devo fazer para receber esse batismo no Espírito Santo? Essa é uma graça de Deus. Existe uma gratuidade de Deus. Deus quer dar o Espírito Santo a todos. Quer efundir em nós todos a pessoa divina do Espírito Santo. Mas há uma palavrinha em Atos 5, e 30 a 32 que diz: o Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. É Pedro falando. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o chefe e salvador, para propiciar a Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Meus queridos, estou passando quase que 5 minutos daquilo que me foi orientado sobre a duração desses vídeos. Foi necessário
E eu peço, então, que vocês entendam bem esse finalzinho. Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Aqueles que pelo menos estão dispostos a obedecerem, a renunciar à sua vida errada de pecado e a se deixar convencer pelo Espírito Santo, que quer nos dar o seu poder, a sua autoridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.